Olá, boa tarde, de Bragança, em Portugal. Chamo-me Clarice do Seu Pais, sou bibliotecária e coordenadora dos serviços de documentação e bibliotecas do Instituto Politécnico de Bragança. Paula Odete, docente do ensino superior no Instituto Politécnico de Bragança, no Departamento de Economia e Gestão. José France, responsável do Serviço de Contabilidade do Instituto Politécnico de Bragança. O tema deste trabalho é: serão as políticas institucionais mandatórias assim tão mandatórias? Qual o grau de cumprimento? O caso da Biblioteca Digital do IPB. Este trabalho foi desenvolvido por nós e pelo Sérgio Costa, um aluno de mestrado. Esta apresentação irá pôr em dúvida se de facto as políticas mandatórias são ou não obrigatórias. Não sem antes falar do Instituto Politécnico de Bragança. O Instituto Politécnico está situado no nordeste de Portugal. Faz parte integrante do Conselho Coordenador de todos os Politécnicos em Portugal. A nível europeu, pertence à Rede Europeia de Universidades de Ciências Aplicadas. Tem 32 anos, 5 escolas, 7.000 estudantes e já diplomou mais de 20.000 alunos. É muito procurado por alunos, pesquisadores, doutorandos, pós-doutorandos de muitos países estrangeiros, incluindo o Brasil, pela sua investigação aplicada que é feita no Instituto Politécnico de Bragança. Agora sim, vamos falar do propósito desta comunicação, apresentando uma cronologia temporal e que consideramos mais importante para a Biblioteca Digital do IPB, que é desde já a criação da Biblioteca Digital do IPB, que se concretizou em 2006. Fazemos parte do RECAP e do SARI desde 2009. Em 2010, foi aprovada pelo Conselho Geral do IPB a política de autoarquivo de publicações na Biblioteca Digital e a uniformização das mesmas coleções. Nesse mesmo ano, inscrevemos a política no Roadmap. Em 2011, com uma visão proativa e estratégica, o Instituto Politécnico de Bragança aproveitou a criação desta plataforma para o ligar ao Sistema Institucional de Avaliação Docente, a RAD. Tornou-se assim o primeiro repositório em Portugal a ser interoperável com o Sistema de Avaliação Docente. Em 2014, decorreu a primeira fase da auditoria da norma ISO 16363 aos procedimentos do repositório. Ainda nesse ano, elaborou-se o regulamento do repositório para que todas as não conformidades fossem corrigidas. Aqui vemos a interoperabilidade existente entre o repositório e a plataforma de avaliação docente, no que diz respeito às publicações científicas. Para que as publicações científicas lhes sejam contadas na avaliação, o docente ou pesquisador tem obrigatoriamente que depositar no repositório. De seguida, na plataforma de avaliação, basta colocar o handle e o sistema devolve-lhe alguns metadados, como o título, o handle, o ano e os autores, dando-lhes de seguida a valoração concreta daquela publicação. Como queremos que o repositório continue a ser uma plataforma indispensável, sustentável e que garanta um grau de confiança e rigor, encontra-se num processo de auditoria através da norma 16363. Este slide demonstra bem o nível de maturidade que o repositório atingiu na segunda fase da auditoria, havendo, no entanto, melhorias que estão em processo de aprovação, como a política de preservação. Em relação à política de autoarquivo do IPB, estão aqui 3 pontos mais importantes e mais significativos que convém realçar. Por exemplo, o depósito de documentos na Biblioteca Digital do IPB deve ser efetuado através do autoarquivo. O IPB adota uma política de obrigatoriedade no depósito de todas as publicações produzidas pelos docentes e pesquisadores. A Biblioteca Digital do IPB constitui o registro oficial da produção intelectual do IPB. No ano de 2010, a quando da promulgação da política de autoarquivo, comparativamente ao ano transato, houve um aumento de 86% no número de documentos depositados por autoarquivo. Passou de 236 para 1.429 documentos. O objetivo deste estudo foi fazer uma análise comparativa para o período compreendido entre 2004 e 2013,
tendo por base as publicações científicas dos docentes do IPB, depositadas na Biblioteca Digital ou repositório. Pretende-se constatar se as publicações científicas existentes na base de dados Web of Science e Scopus estavam depositadas no repositório. Para efeitos de tratamento de dados, foi utilizado o Excel. Porquê o Excel? Porque permite fazer o tratamento de grandes quantidades de dados e é uma ferramenta fácil de utilizar. Assim, permite cruzar dados e combinar valores de diferentes campos, tal como fazer a monitorização para verificar a consistência dos metadados no repositório. E para efeitos de tratamento de dados, é feita uma análise descritiva exploratória e uma análise inferencial. Na ferramenta propriamente dita, existem tabelas principais e auxiliares. Uma das tabelas é constituída pelos dados do repositório, numa perspectiva anterior, que são os dados originais, e na perspectiva atual, com as diversas atualizações após tratamento, que tem uma chave de ligação com duas tabelas, tabela Scopus e tabela WOS. Da tabela Scopus e WOS, colocam na tabela do repositório a indicação se as publicações correspondem a estas duas tabelas, estão referenciadas nestas duas tabelas. Além disso, foi criada uma tabela de apoio, uma tabela auxiliar, com dados complementares com interesse para efeitos de análise. Ou seja, permite agrupar diversas tipologias, fazer uma análise de diversas tipologias que têm interesse para efeitos estatísticos, para efeitos de elaboração de relatórios de atividades, para efeitos de relatórios científicos. Após este tratamento, foram construídas tabelas dinâmicas que permitem obter os resultados finais, em que serão feitas comparações entre a data de publicação com o tipo de acesso. Este tipo de acesso é se é aberto, se é restrito, se é embargado. Fazer comparações entre o chamado DC Type com as datas de publicações e tipos de acessos, sempre numa perspectiva anterior e atual, isto no repositório. Fazer comparações entre o DC Type com a data de publicação, sempre na perspectiva anterior e atual, quer na base de Scopus, quer o WOS. Entre a data de publicação com o DC Type na perspectiva anterior e atual. Data de publicação com a data de depósito no repositório, tendo em atenção os dados do campo Name e DC Type. A data de publicação com o ano e com data de registro no repositório na vertente atual. Ora bem, no sentido de fazer uma análise comparativa entre o ano 2004 e 2013, de referir aqui que este período temporal coincidiu com os ciclos de avaliação dos docentes, portanto, de salientar que o primeiro ciclo foi de 2004 a 2007, o segundo ciclo de 2008 a 2010 e o terceiro ciclo de 2011 a 2013. Aquilo que podemos observar, e comparando o acesso aberto com o acesso restrito, e uma vez que o nosso colega já referiu como é que se trabalharam as bases de dados, entrando sempre em linha de conta, portanto, com o anterior e o atual, em que o anterior refletia toda a informação das bases de dados sem as correções, o atual com as respectivas correções, utilizando uma taxa de variação anual como indicador para fazer a análise comparativa e ver qual é que é o comportamento ao longo, portanto, do período em análise. Aquilo que podemos verificar é que entre 2007 e 2009 houve um aumento do número de publicações, portanto, quer no atual, quer no anterior, portanto, e o mesmo comportamento se deu com acesso aberto e com acesso restrito, e posteriormente, em 2012, também houve um aumento, uma variação positiva anual de 23% para o acesso aberto e de 52% para o acesso restrito. Portanto, essa visualização pode ser também vista nos gráficos que temos utilizando o gráfico de barras, que se vê, portanto, uma evolução, uma tendência crescente
nos depósitos, quer no acesso aberto, quer no acesso restrito, com alguns picos quando analisamos aqui a taxa de variação anual. Vimos em termos absolutos, agora é interessante comparar o total das publicações em acesso aberto e acesso restrito, mas em termos relativos. Portanto, utilizamos para tal o peso de cada uma das situações, o acesso aberto e o acesso restrito, portanto, no total das aplicações para cada uma das situações. Seria expectável, e foi expectável, e verificou-se isso, que em termos de acesso aberto tem vindo a diminuir, portanto, como podemos observar entre 2004 e 2013, quando comparamos com o acesso restrito, portanto, esse acesso tem vindo a aumentar. Portanto, é expectável, dado também as políticas editoriais que existem e que obrigam a que realmente as publicações, portanto, permaneçam em acesso restrito. De focar aqui que no acesso restrito entramos em linha de conta também com o acesso de embargo, mas não fizemos essa distinção porque o peso não era assim tão significativo. Trabalhando agora com as bases de dados Scopus e OSE e com o repositório existente no IPB, portanto, e sempre a mesma comparação, uma análise comparativa entre o acesso aberto e o acesso restrito, podemos visualizar que o total das publicações, e vai de encontro àquilo que já analisamos anteriormente, portanto, tem vindo a aumentar ao longo dos anos, como podemos observar. Verifica-se um elevado aumento em termos da taxa de variação anual, portanto, em 2005, em 2010 e em 2012. Portanto, são os anos que realmente apresentam aqui picos bastante elevados, sendo que o ano de 2005 verifica-se o maior pico, quer nas duas situações. Portanto, quer a comparação Scopus, portanto, com o IPB, o repositório do IPB. Ora bem, uma vez que se verificaram os aumentos naqueles anos críticos, mas bastante favoráveis, portanto, para o IPB, para o repositório do IPB, decidimos que seria interessante analisar a data de disponibilização com a data de publicação, entrando sempre em linha de conta com o primeiro ciclo de avaliação, o segundo ciclo e o terceiro de avaliação. Só que é interessante chamar aqui a atenção para o seguinte. Em 2010 já havia alguma sensibilidade para fazer os depósitos no repositório do IPB, uma vez que se colocou à discussão pública na comunidade académica o regulamento que veio a ser publicado em 2011. Então, o que se verificou foi o seguinte: o primeiro período de avaliação, o ciclo de avaliação, os momentos foi de 2004 a 2007. O que é que se verifica aqui nesta tabela? É que foi exatamente no ano de 2011, que foi quando, em janeiro de 2011, foi publicado o regulamento da avaliação de desempenho docente, e verifica-se um grande aumento, portanto, para cada um dos anos em que foi publicado, embora a disponibilização só foi em 2010 e 2011. No segundo ciclo, verifica-se exatamente o mesmo comportamento. Portanto, o correto seria, portanto, em cada ano de publicação ser disponibilizado o documento no repositório do IPB, e o que se verifica é que isso não aconteceu, embora o período temporal está a diminuir. Mas na mesma, portanto, para cada uma das situações do segundo ciclo de avaliação, entre 2008 a 2010, portanto, o mesmo comportamento. Só em 2010 e 2011 é que se registaram, portanto, maiores depósitos no repositório do IPB. Aqui no terceiro ciclo, mais recente, portanto, anos mais recentes, verifica-se que já está a diminuir, portanto, esse período temporal entre a data de publicação e a data de disponibilização. Por exemplo, para 2011, se verificarmos, já foi em 2011,
no IPB em que se verificou um maior registro de depósitos no repositório. A mesma coisa para 2012 e a mesma coisa para 2013. Portanto, aqui o comportamento verificou-se que os maiores registros em cada ano de publicação. Portanto, isto comparando a data de disponibilização e de publicação. Bom, nós tínhamos a percepção de que realmente existiam diferenças entre as situações analisadas anteriormente, mas de uma forma descritiva, e foi nosso propósito verificar em termos e no sentido de validar estatisticamente aquilo que nós percepcionávamos, ou seja, registaram-se incoerências, foram tratadas essas incoerências, então aquilo que se fez agora foi fazer uma análise inferencial para validarmos, portanto, a nossa percepção de que se realmente existiam diferenças, portanto, entre cada uma das bases analisadas, a SCOP e a OSS, sempre comparado com o repositório do IPB, e podemos ver, utilizando o teste TED-Student para amostras emparelhadas, porque trabalhamos sempre aqui, portanto, o anterior e o atual, portanto, para cada uma das situações, aquilo que verificamos é que, com o valor de prova obtido, portanto, para cada uma das situações, é inferior ao nível de significância que nós assumimos, portanto, que foi de 5%, o comum, verificamos que realmente existem diferenças estatisticamente significativas, o que permite validar a nossa hipótese de investigação que estava aqui subjacente, que era, portanto, confirmar ou não a existência dessas diferenças entre as bases de dados Scopus e OSS, sempre comparado com a base o repositório do IPB. Como o IPB foi o primeiro politécnico em Portugal a implementar uma política de autoarquivo obrigatória, o relatório efetuado pelo projeto Pasteur coloca o IPB em segundo lugar a nível mundial em termos de taxa de depósitos de artigos presentes na Web of Science entre 2011 e 2013. E, como é óbvio, colocou também a Universidade do Minho neste top 20. O OpenAIRE é um portal agregador e neste momento agrega 8.699 publicações do repositório. 50 das quais são projetos financiados pela Comunidade Europeia e 372 publicações financiadas pela FCT. Esta agregação permitiu-nos figurar em primeiro lugar dentro das instituições de ensino superior politécnico e em oitavo lugar no top 20, competindo assim com grandes repositórios. No caso da Biblioteca Digital, verifica-se que desde a implementação da política de autoarquivo tem sido parcialmente cumprida, porque está associada ao sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente. Assim, tendo por base a análise efetuada, a mesma permite-nos concluir que as políticas de obrigatoriedade institucionais não são 100% eficazes, uma vez que se observou a existência de incoerências entre a Scopus, a Web of Science e o repositório. Ou seja, verificou-se que os documentos não depositados referenciados na Web of Science e na Scopus alcançou apenas os 14% no repositório. Embora a taxa de depósito no período em análise, 2004-2013, atingiu os 86% de documentos referenciados na Web of Science e na Scopus. Embora esta percentagem seja satisfatória, o ideal seria conseguir motivar os docentes e pesquisadores a depositarem a informação no repositório para que a percentagem se situasse nos 100%. O facto de o repositório ter uma política mandatória e estar ligado à plataforma de avaliação docente não implica que os docentes depositem toda a informação científica no repositório, uma vez que na avaliação da componente técnico-científica analisam-se diferentes itens, projetos de investigação e desenvolvimento, patentes, protótipos, com ponderações distintas até ao limite máximo de 100 pontos. No entanto, mesmo lutando contra estas particularidades, há docentes para quem o repositório é fundamental e depositam toda a produção científica com regularidade. Está sabido que as potencialidades que estas plataformas possuem são indiscutíveis em relação a muitas outras plataformas, porque para além de todas as publicações ficarem integradas, ainda incorporam procedimentos que possibilitam a interoperabilidade com outros sistemas e serviços, como por exemplo o depósito por DOI, que
contempla o preenchimento de alguns campos de metadados e não torna o processo de depósito tão moroso para os docentes e pesquisadores. Esta é uma vista aérea do campus do Instituto Politécnico de Bragança. Muito obrigado e até breve.